E sabe, meus irmãos, como diz Matthew Henry, um sustento vergonhoso promove um ministério vergonhoso. Não são poucas as igrejas, não são poucos os oficiais, não são poucas as pessoas que acham que um ministro que ganha pouco mais de 3 salários mínimos ganha muito. Ganha muito. E sendo bem sincero e honesto com vocês, de nossa denominação, poucos são os ministros no nosso estado que ganham mais de um salário mínimo. Poucos. A maioria precisa sobreviver com um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo. E aí não conseguem sobreviver. E aí tem que se dedicar a outras profissões. E quando se dedicam a outras profissões, acabam por não se dedicar como deveriam à vocação, ao chamado que tiveram por parte de Deus. Sabe, nestes últimos dias, meus irmãos, a obra tem sido também negligenciada, porque não há como se dedicar ao ministério se o ministro tiver que ocupar seu tempo com outras coisas para garantir o seu sustento pessoal e principalmente familiar. Nesses últimos dias, muitas igrejas têm surgido, algumas até belas e imponentes, mas são como a palha que queima e logo o vento dissipa. Rapidamente, muitas dessas igrejas tornam-se obsoletas, incapazes de promover mudanças. Apesar de sua beleza, e não poucas vezes, sua localização, são verdadeiros mausoléus. Bonitas e atraentes, mas cheias de cadáveres. E sabe por quê? Porque não há palavra verdadeira. Não há evangelho genuíno. Pecados não são confrontados, a verdade não é dita. E onde não há essas coisas, não pode haver transformação. Para que a verdade seja proclamada com ousadia, sinceridade e firmeza, irmãos, é necessário que estejam ali ministros do Evangelho, comprometidos com a verdade de Deus e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que possam se dedicar à sua vocação. Vejam, nós cristãos estamos aqui não só por nossos compromissos com Cristo, mas também por nossos compromissos com a igreja dele. Precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha, irmãos, e redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo poder do Espírito Santo, alicerçada na palavra de Deus, tal como foi nos seus primeiros tempos. Porque o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento, mas é fazer discípulos, agentes da transformação, através da palavra, do poder que é seu Evangelho. Mas como fazer isso se não temos ministros vocacionados? E se os ministros vocacionados não são honrados para se dedicar plenamente a este serviço que o Senhor os legou? Se não podem se dedicar à palavra, se não podem ser diligentes no ensino, no serviço a Cristo, como desfrutaremos de tão ricas bênçãos por parte de Deus? Jamais desfrutaremos de forma verdadeira isso, meus irmãos. E foi por isso que o dízimo então foi instituído.
foi para a manutenção e sustento do trabalho pastoral, para garantir que os ministros dedicarão seu tempo de maneira diligente e zelosa no estudo e na aplicação da palavra de Deus e, consequentemente, irmãos, no avanço do reino de Deus. É por isso que quando esse serviço é negligenciado, Neemias fica tão indignado, irmãos. E presta então uma queixa aos magistrados. E depois de prestar a queixa, ele então reúne todos os levitas e cantores e lhes restitui seus antigos cargos. Vejam aí o que ele diz no versículo 11. Ele diz assim: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Meus irmãos, e vejam isso: o templo era considerado o lugar onde Deus estava presente. Importar-se com o templo significava também importar-se com Deus. Às vezes parece que quando nós pastores pregamos sobre essas coisas, parece que nós estamos pregando em favor de nós mesmos, mas vejam, quando eu dizimo, o que eu estou fazendo não é honrar o pastor da minha igreja. Não, em primeiro lugar eu estou honrando a Cristo. Quando eu separo o meu dízimo todo mês e entrego ao Senhor, eu não estou, meus irmãos, honrando o meu pastor local, eu estou honrando a palavra de Deus. É o Evangelho. É o Evangelho. Eu estou mostrando que eu me importo com a palavra de Deus, que eu me importo com o reino de Deus, que quando eu oro o Pai Nosso, eu não faço isso com hipocrisia. Eu quero que o reino de Deus venha até nós. Importar-se com o templo significava também importar-se com Deus. Importar-se com o ministro do Evangelho da igreja local significa importar-se com a palavra de Deus.